A fumaça chegou! Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos com mais um episódio do nosso podcast e hoje trouxemos mais um livro para nossa quinta literária. O livro escolhido foi o de Édipo Rei, do dramaturgo Sófocles. Agora cada grupo vai comentar sobre o livro. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, meninos. O primeiro grupo, composto por Murilo, Judson, Victor e Antônio Tauan, vão falar sobre o tema do poder. Inicialmente, meninos, eu gostaria de saber um pouco sobre o tema de vocês. Boa tarde, meu nome é Murilo, como já foi apresentado. E respondendo a pergunta de Nayara, eu achei a trama do livro uma coisa muito inesperada, porque logo no início o livro fala da história do rei que reinava na cidade de Tebas. Ele recebeu uma profecia de um oráculo que futuramente o seu filho ia pegar a posição de rei e ia casar com a esposa do rei, né? Então, logo no início, depois de o rei receber essa profecia, ele procurou matar Édipo, colocando pregos nos pés de Édipo, por isso que o nome Édipo se chama justamente Pés Furados. Boa tarde, eu me chamo Judson. E é por isso que quando Édipo descobriu que teria sido amaldiçoado, ele tenta fugir de sua casa para que essa maldição não aconteça. Quando ele está a caminho a outra cidade, ele encontra um homem em uma certa estrada e quando eles se encontram tem início a uma certa briga e Édipo acaba matando esse homem. Após o acontecido, Édipo segue em frente até a outra cidade. E após chegar a essa cidade, depois de um tempo, ele descobre que aquele homem que ele teria matado na estrada seria o próprio pai dele. Esse tema, ele traz uma frase que chama um tanto quanto atenção, né, JP? É verdade, não chama só nossa atenção como chama de qualquer leitor. Do público, exatamente, que é o triunfo do patriarcalismo teocrático. Eu queria que vocês me dissessem qual a relação de Édipo com essa frase, tendo em vista que ele era considerado uma figura divina. Bom, boa tarde. Após ele matar o pai sem saber disso, a mãe dele vira rainha e nesse meio tempo ele encontra a esfinge, resolve o enigma e ganha o respeito e o poder de virar rei. E após isso ele casa com a mãe, também sem ter noção de que a rainha da época era a mãe dele. E com isso ele vira o rei e a sociedade volta a ser patriarcal, pois volta a ter uma figura masculina, patriarcal, no poder novamente. E daí que vem o triunfo do patriarcalismo teocrático. Bom, eu achei bastante interessante o tema do poder porque tem uma relação com a atualidade, pois no livro de Édipo, o povo tebano não tem direito de voto ou algo parecido, pois eles vivem em um sistema antidemocrático, onde o poder do rei Édipo domina a cidade. E hoje ainda tem países antidemocráticos, principalmente na Ásia, onde os exemplos são Brunei, Coreia do Norte e principalmente a Arábia Saudita, que é um dos países mais autoritários do mundo, e é governada por um rei, tendo bastante relação com o livro de Édipo e, consequentemente, com o tema do poder. Bom, Nayara, agora a gente vai falar com o segundo grupo, que é composto por Tauan. Eles ficaram com o tema saber. Bom, Édipo, ele se depara numa reviravolta muito grande relacionada ao pai, à mãe, enfim. Isso acaba fazendo ele duvidar da própria identidade. E aí, Tauan, como você poderia explicar a forma que ele tratou isso? E aquela verdadeira identidade dele, como ele levou isso em consideração? Boa tarde, Pedro e Nayara. E aí responder a pergunta do livro sobre se a identidade de Édipo foi levada em consideração. Em todo o caso, em relação à sua filiação e do não saber de quem é nascido, dando início à tragédia do livro. Sendo assim, foi Edípio quem quis ser Edípio. Ele acreditou. A hipótese, uma vertente que enlaça a existência do que é o existir. O tempo da hipótese é o presente, mas um presente que não é extraído de um tempo constituído de antemão. É um desgarramento que anuncia a liberdade. Ignora a história, causando-a, no qual o sujeito percorre sua identidade e se nomeia, sendo levado à consideração. Bom, Nayara, explicando de uma forma mais explícita o que Tauan falou,
essa crise de identidade de Édipo, ela partiu diretamente de quando ele descobriu toda a verdade, né? Sim, a gente tava até comentando aqui nos bastidores, digamos assim. Sim. Que como seria se isso fosse com a gente? E aí, JP, o que você faria? Porque, tipo, ele entrou numa situação bem complicada e, tipo, ele não tinha como fugir disso porque fazia parte do destino dele, infelizmente. Então, Exatamente. Como você, JP, me liga aí, liga pro público, como você se sentiria se isso acontecesse com você? Nayara, Édipo, ele reagiu de uma forma muito grosseira. Sim, Vamos ser realistas, realmente, né? a forma dele, ele arrancou os próprios olhos. Né? Exatamente, ele arrancou os próprios olhos e a mãe dele também, que era a rainha, ela se suicidou. Sim. Foi uma forma bem grosseira, mas você meio que dá pra entender ele. Exatamente, porque é o desespero que ele tinha pra encontrar Ele a estava família. totalmente em desespero, exatamente. Total, tipo, ele matou o próprio pai, ele teve a relação com a mãe dele, teve filhos, Sim. e era uma coisa que ele não sabia, foi uma coisa, sabe, que pegou ele. Exatamente. Literalmente pegou Realmente ele. uma crise de identidade. Ele não sabia o que ele fazia, o que ele ia fazer ao longo da vida dele depois disso, depois de descobrir isso. Então, mesmo que tenha sido de uma forma tão exagerada, né, você arrancar os olhos, mas Sim. a gente consegue compreender o desespero dele quanto a Exatamente. isso, quanto a esse acontecimento. Foi o que eu tinha falado agora pra Nayara. Não tem como você prosseguir adiante sabendo disso. Até tem, mas você ficaria com esse julgamento pra si mesmo, como ele ia ficar, Exatamente. de ter se casado com a mãe, ter tido filhos com ela, relações sexuais ao longo do tempo, entendeu? Sim, E que isso vai ser explicado no grupo do incesto logo após, mas não vem ao caso. Mas é basicamente isso, esse incesto, ele envolve muita coisa nessa crise de identidade dele. Bom, gente, passando pro terceiro grupo, que ficou com o tema O Destino, o Inocente Culpado. Inicialmente, eu gostaria de saber mais sobre o tema de vocês. O livro Édipo Rei, ele traz um pouco desse pensamento de que, por mais que tentamos, não conseguimos fugir do que já está prescrito, entendeu? Então, vocês poderiam explicar o que aconteceu para isso ser tão tratado? Bom, nosso tema é destino e está ligado às consequências que Édipo terá devido às suas escolhas. Quando paramos assim para pensar no que é destino, ficamos bem brisados, porque olha só, todas as coisas estão predestinadas e todas as nossas atitudes levam a um só caminho. E por mais que venhamos tentar bugar o sistema, fazendo coisas diferentes, tentando tomar outros rumos, ironicamente, será a própria tentativa de fuga que levará o homem, né, a pessoa, ao cumprimento do seu destino. E existe um conceito na física chamado determinismo, onde diz que as condições iniciais de algo afetam o resultado. Em muitas culturas e para muitos filósofos, o destino é entendido como uma sucessão inevitável de acontecimentos, mostrando o quanto somos reféns da nossa própria história. E no livro de Édipo, isso fica bem explícito quando os personagens tentam fugir de várias formas dos seus próprios destinos, que já estavam prescritos. Uma palavra que deixa bem claro isso é maktub, uma expressão do fatalismo muçulmano que significa já estava escrito ou tinha que acontecer. Bom, e sobre essa frase, o inocente culpado, vocês poderiam falar um pouco sobre ela, que eu creio pra mim, tanto pra mim como pra qualquer outro leitor que viu, ficou com um pouco de dúvida ou indagação em relação a essa frase. Bom, a essência do trágico reside na forma osimórica da coexistência de dois semamas opostos, inocência e culpabilidade. Édipo é um herói trágico porque é culpado de ter cometido 2 crimes, parricídio e incesto, mas ao mesmo tempo é inocente porque não sabia que iria matar o pai e se casar com a mãe. Interessante, não é isso, JP? Verdade. Bom, Nayara, passando pro quarto grupo, que é o tema que a gente escolheu foi incesto. A prática do incesto, ela tá bastante relacionada a Édipo e a mãe dele, né? Que teve esse acontecimento bastante impactante dentro do livro, de certa forma. O grupo aí, Luana, Jennifer e Letícia, se quiserem dar um resuminho pra gente, a gente vai agradecer bastante. Então, Pedro, no mito conta a história de Laio, né, que é o rei de Tebas,
que ele teria tido foi ao oráculo e teria tido uma previsão sobre como seria o futuro dele, que seu filho ia matá-lo e se casar com sua esposa, no caso a rainha. Para evitar que isso acontecesse, o rei Laio, que é o rei de Tebas, cidade que eles viviam, ele pegou o filho dele, teve seus pés furados pelo próprio pai, colocou em um rio e para que essa criança fosse embora. Entretanto, um pastor achou ele e colocou seu nome de Edipodos, que significa pés furados. Mais tarde, essa criança foi adotada pelo rei de Coríntio. E ao consultar o oráculo, o Édipo, ele recebeu a mesma previsão que seu pai, né? Que ele mataria seu pai e casaria com sua mãe. Nesse tempo, Édipo tinha sido adotado pelo rei de Coríntio, e quando ele recebeu essa previsão, ele acreditava que seria de seus pais adotivos, né? E daí ele fugiu. Quando ele foge, ele se depara com os negociantes e o líder, né, deles, e aí ele acaba matando o líder. Só que ele não sabia que tal líder era Laio, que é seu pai biológico. Só que nesse tempo estão acontecendo algumas pragas em Tebas. E quando Édipo chega, ele decifra o enigma da esfinge e livra a cidade de todas as ameaças que estão acontecendo. Nisso, Édipo acaba se casando com Jocasta, que é a rainha, que antes era viúva e agora ela se casa com Édipo. E eles têm 4 filhos. Anos depois, quando uma nova peste chega à cidade, Édipo e Jocasta, eles consultam o oráculo para tentar resolver a questão que está acontecendo. E eles acabam descobrindo que são mãe e filho. Nisso que ocorre o incesto, e aí Jocasta, ela acaba se suicidando, e Édipo fura os próprios olhos como punição, por ele não ter reconhecido a sua própria mãe. Muito obrigado, Luana, por ter dado esse resumo para nós. Eu acho que ajudou bastante a entender o assunto, né, Nayara? Sim, ajudou bastante. E bom, passando para as perguntas que eu direcionei ao grupo, é as seguintes. Como vocês conseguiram identificar o incesto dentro do livro? Também tem outra pergunta. Ele foi o causador de diversas danificações, isso ficou bem claro no livro e tal. E isso danificou muito a cabeça de Édipo. Mas, para vocês, existiram outros motivos para isso? Então, João Pedro, sobre essa pergunta de como a gente conseguiu identificar e tal, é que no livro, a gente lendo, a gente já consegue identificar, porque fica bem explícito que ele se relaciona com a mãe dele. Então, acho que quem leu não teve nenhuma dificuldade em identificar o incesto no livro. Édipo se relacionou com a mãe dele durante anos, né? Então, teve filhos, como a Ana citou. Então, quando ele foi no oráculo e descobriu tudo isso, que ele estava se relacionando com a mãe dele, afetou totalmente ele e ficou totalmente abalado. Não só ele, como Jocasta também, né, que cometeu suicídio. E Luana vai falar mais um pouco sobre isso para vocês. Então, Jennifer, Pedro, Nayara, falando agora sobre a segunda pergunta, que Jennifer já me deu um gancho aqui, sobre as danificações que houveram na cabeça de Édipo, né? Que não existiram, assim, muitos outros motivos para os abalos emocionais ou psicológicos dele. Eu acho que pelo fato de, desde ele ser criança, ele ter passado por muita coisa, como eu deixei explícito no resumo, isso acabou não só a morte de sua mãe, dele ter descoberto que era sua mãe, acabou piorando mais o seu dano mental, né? Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite. As meninas já falaram muito sobre o incesto dentro do livro. Agora eu quero trazer para os dias atuais. Dentro desse livro, assim que eu li ele, achei 2 frases muito interessantes, assim, no meu ponto de vista. Que uma delas foi: encontrei em mim
como em toda parte, sentimentos amorosos em relação à minha mãe e de ciúme contra o meu pai. A segunda frase foi: se eu tivesse morrido mais cedo, não seria um motivo odioso de aflição para os meus companheiros e também para mim nesta hora. E jamais eu seria assassino de meu pai e não desposaria minha mãe que me pôs no mundo. Mas os deuses desprezam-me agora por ser filho de seres impuros e porque fecundei, miserável, as entranhas de onde saí. Bom, agora trazendo assim para a atualidade, eu peguei um caso que foi na penitenciária de Itaba, que foi um preso conhecido como Ceará, de 25 anos. Ele teve relações com a mãe há 7 anos. E sua mãe, em um processo judicial, ela admitiu que desde os 18 anos tem um filho como seu homem e não como filho. Esse caso que eu acabei de falar não é igual ao livro de Édipo, mas ele retrata muito bem o incesto. Bom, para finalizar, agora eu estou com a Miná, Davi e Isaura e eles vão falar um pouco sobre o tema deles, que é a catarse. Bom dia, Nara e Pedro. Bem, eu queria começar a falar sobre o que Aristóteles ele pensava da catarse. Aristóteles ele fala que a catarse é uma espécie de prazer próprio da tragédia, que é o resultado da purgação, do terror e da piedade que é suscitado pelo espetáculo teatral. E a avaliação positiva de uma tragédia, ela vai depender exatamente dessa capacidade do espetáculo de levar a catarse. Bem, para suscitar a catarse, era preciso que o herói passe da dita para a desdita, que seria da graça para a desgraça. E ainda mais, que não pode ser por acaso, e sim por uma escolha mal feita ou ação do herói. E enfim, nós vemos justamente isso no livro de Édipo Rei. Vemos essa passagem da felicidade para a infelicidade, né? Eu acho que isso já responde a pergunta feita. Certo. Eu queria saber também se teve algum acontecimento na peça que gerou essa questão sobre o sofrimento como condição para a felicidade. Boa tarde. Como já tinha sido dito por Davi, houve sim um acontecimento, e eu acredito que o principal seja a decifração do enigma da esfinge, porque ele pode ser interpretado como algo positivo a partir do momento que Édipo é coroado como rei, né? Mas também pode ser algo desastroso quando ele tem todo o entendimento da história dele, porque o que gera o casamento dele com a mãe, os filhos, etc. Apesar de Édipo ter a maldição herdada, isso não o libera de seus atos, ou seja, equívocos, deixando-o mais amarrados a isso, né? Quando Édipo reconhece o que, de fato, ele fez como equívoco, ele se sente culpado sem, de fato, ser, o que acaba gerando uma comoção ao leitor, originando também a catarse. Com base nisso, podemos entender que a avaliação positiva de uma tragédia depende da catarse, pois essa gera uma sensação de aprender a viver. Ok, Aminá. Eu tinha visto uma frase no texto que é: enquanto alguém deixar esta vida sem conhecer a dor, não pode dizer que foi feliz. Após a leitura de Édipo, vocês concordam com essa frase? Boa tarde. Como a Aminá havia dito antes, a catarse ela gera uma sensação de aprender a viver. Então sim, eu concordo com a frase, porque o motor e ensinamento da tragédia grega diz que se o conhecimento da verdade nos leva ao sofrimento, só através desse será feliz. Então, para atingir a felicidade, a gente precisa passar pelo sofrimento antes. E além disso, aprender a viver através da tragédia seria aprender a estar pronto para descobrir mais uma vez o caminho que leva até onde a gente já está. Então, a gente, após a leitura, consegue identificar o que a frase falou, que precisa passar por esse sofrimento, passar pela catarse para poder aprender a viver, atingir a felicidade. Chegamos ao fim com a nossa conversação, né, JP? Infelizmente. Infelizmente. Mas eu particularmente consegui entender o livro a partir desses temas que são bastante tratados em todo momento, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim, eles são bastante tratados. Verdade, e a gente tem exemplo dos meninos que acabaram de apresentar, né? Na catarse, Sim, que tá bem presente dentro do livro, que foi exatamente algo bem explícito. Obrigado pela participação de vocês. Galera, muito obrigado mesmo. Eu e Nayara, a gente sempre agradece aqui, porque a participação de vocês é extremamente importante pro podcast acontecer, né? E exatamente, principalmente nossa quinta literária. Exatamente, nossa famosa quinta literária. Exatamente.
E bom, pessoal, nosso podcast se encerra por aqui. Feliz Natal, feliz Ano Sim. Novo. E até o próximo episódio, né, JP? Verdade. Tchau. Bye, bye.